Diz assim, capítulo 8, versículo 28 e 29. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Amém? Precisa sentar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Peço a Deus que, do mesmo modo que Ele trouxe essa palavra ao meu coração, Ele possa agora, em nome de Jesus, levá-la à tua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ó Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, Pai, digno de honra, glória, louvor e adoração. Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. O que eu vou falar para você não está no contexto da pregação do que Deus colocou no meu coração, mas me perdoe. Entrando, vejo o final do louvor, a menina dizendo: agora é só vitória, glória. Mas preste atenção, eu tenho certeza que você não quer sair daqui e amanhã viver as mesmas situações. Porque muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e ela sai da igreja. Depois de cantar agora é só vitória, depois de cantar grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, e eu não acontece o quê? Não acontece nada. Não muda nada, porque se eu não alterar o contexto do quê? A minha postura. Se a minha postura não for alterada diante de Deus, me perdoe, você não vai ver os sinais, você não vai ver os milagres, você não vai ver o benefício de Deus antes dele vir. Em nome de Jesus, uma das coisas que o cristão que serve a Deus, ele tem em Deus, se chama confiança. Sabe por que confiança? Ele sabe a quem ele serve, ele sabe que o problema que muitas vezes bate à sua porta não pode afligi-lo de forma a vir levá-lo a óbito sem viver o milagre do Senhor. Ele sabe que a esperança dele não é em algo que passa. Então, meu irmão, entregue o teu culto de forma inteligente ao Senhor, não apenas hoje, mas amanhã, depois de amanhã. Você vai sair para ir à igreja, se prepare para isso. Ore por isso. Como assim, pastor? Dependente de ser visitante ou não, mas é o pastor que vai pregar amanhã. Senhor, use a vida dele. Ele vai ser o instrumento de bênção do Senhor para libertar a minha vida. Ele vai ser o instrumento do Senhor para que a bênção chegue até mim. Se ele não for o instrumento, eu vou chegar ali e eu vou ser o quê? Eu vou ser apenas mais um e vou sair vazio. Então, em nome de Jesus, aprenda a se preparar. Aprenda a se envolver com o culto a Deus. Não é sair de casa para um momento porque eu não tinha outro lugar para ir. É vir à igreja para cultuar o nome do Senhor. Para cultuar o nome do Senhor. Vou pedir que você abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, e já vou voltar ao livro de Mateus para que você entenda a mensagem. Capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim. Se o irmão quiser tirar a musiquinha de fundo, eu não acho ruim não, porque senão algum irmão aí está com sono, ele pode querer cochilar. Não, pode deixar mais baixo mesmo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem pavoices, nem chocaíces, que não convém, mas antes com ações de graças. Diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Preste atenção. Muitas vezes nós, a igreja, que temos todo o poder, nós temos todo o poder,
nós paramos diante de situações que, para o tamanho do nosso Deus, é vergonhoso. E é vergonhoso. Preste bem atenção, meu irmão. Deus, Ele me chama, mas Ele me chama por filho. Eu passo por momentos de adversidades. Preste bem atenção. Eu passo por momentos de adversidades, mas não permaneço na adversidade. A adversidade que eu vivo, ela não paralisa o meu andar, ela não paralisa o meu louvor, ela não impede que eu ande, que eu pregue, que eu anuncie que Cristo Ele veio para salvar, para libertar e para restaurar, por causa do momento em que eu estou vivendo. Quando o Senhor Ele chama o povo para adorar e vai tirar lá das garras de Faraó, primeiro Ele leva para o deserto, mas Ele diz assim, ó, é para adorar, para louvar no deserto, para louvar no ermo, é para engrandecer o meu nome. Meu irmão, o que eu quero passar para você, aquilo que Deus trouxe para a minha vida, é que o poder de Deus, ele tem que atormentar o mal que hoje te atormenta. Eu vou provar para você isso na Bíblia, na palavra de Deus. E digo para você que se você colocar em prática e disser não funcionou, preste bem atenção, eu paro de pregar. Eu nunca mais prego. Se você disser assim, pastor, eu coloquei em prática e não funcionou, não deu certo. Porque só tem dois modos de eu ser vencido: desistindo e pecando. Preste bem atenção. Só existem dois modos de eu ser uma pessoa frustrada e vencida pelo mal. É se eu recuar da batalha ou se eu der lugar ao diabo na minha vida. São os dois modos. Você sai do culto, aí me perdoe, eu não sei quantos aqui tem o hábito, mas de repente chega em casa, eu não sei qual é a novela do momento, ou de repente um reality show, prostituição, pornografia, coisa que vem o quê? Bem explícita para você. Só que eu li um pedacinho de Efésios para você, porque a palavra do Senhor disse que isso nem se nomeie, nem haja comentário desse tipo de coisa no meio daqueles que são santos, separados. E se você acha a palavra pesada demais, o Senhor, no tempo em que Ele resgatou a Noé, foram apenas 7. Não foi o mundo. Que as pessoas costumam dizer assim, pastor, se Deus Ele for usar esse padrão de santidade, de qualidade para salvar os seus filhos, ninguém vai subir. Vai subir aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Vai subir aqueles que decidiram, que escolheram o caminho. Aqueles que resolveram andar com Ele, por Ele. O Senhor, Mateus 8, 28 e 29, para que você entenda. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, preste bem atenção, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. O que eu tenho com o Senhor? Qual a comunhão que eu tenho com você? Que parte tem o mundo ou as coisas do mundo com aqueles que são filhos de Deus? O diabo falando para o Filho de Deus, que ainda não havia sido manifestado como Filho de Deus. Meu irmão, preste bem atenção. Até então, Jesus ainda não tinha se revelado aos homens como Filho de Deus. Só que Satanás está ali dizendo, olha, o que você está fazendo aqui? E por que a tua presença nos atormenta? A Bíblia diz que nós somos templo. Nós temos templo do quê? Somos templo do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele, às vezes a gente fala assim, é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Ele é Deus. A presença de Deus dentro do homem. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia diz que aonde a arca do Senhor era levada, o povo vencia os seus adversários e as suas adversidades. O povo derrotava os seus inimigos. Porém, se hoje eu sou a arca do Senhor, eu carrego a presença de Deus, por que então o mal atormenta a minha vida e tira a minha paz?
faltando alguém. Está faltando alguém. A presença dele não está em mim. Porque se as coisas que me rodeiam roubam a minha paz, o meu sono, a minha tranquilidade, se os vícios, eu dentro da igreja, tem dominado o meu corpo, ele não está em mim. E se ele não está em mim, me perdoe, mas de nada vai adiantar você cantar o louvor passado, porque você vai estar como o povo no deserto, rodeando e cantando. Vou sair daqui, estou caminhando para Canaã, mas vai caindo a um, e diz: amanhã eu vou sair daqui, vai ter campanha X, campanha Y, pregador fulano de tal. Mas se você não alterar o modo de andar e de servir, não vai haver mudança no trajeto. Vai ser apenas o deserto até o fim. O Senhor, ele disse: se o sal for insípido, ele só serve para ser pisado. Você sabe o que é o sal insípido? Eu sou cristão, mas as pessoas dentro da minha casa só me veem como um cristão porque eu visto a roupa no horário do culto e vou para a igreja. Eu sou cristão, mas aqueles com quem eu trabalho só vão saber que eu sou cristão no dia que me encontrarem com alguém que dê a paz e dizer assim: mas você também é crente? Porque a tua vida não condiz com a vida de um cristão. A tua vida não condiz com a vida de alguém que rejeita as coisas do mundo. E eu não estou falando apenas em prática, estou falando em aceitação. Eu estou falando em aceitar aquilo que não é aceitável por um homem e uma mulher de Deus. Por isso, Efésios 5 diz assim, versículo 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem pavorices, nem chocarices, que não convém, mas antes com ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Primeiro, meu falar precisa me denunciar como um homem e uma mulher de Deus, dentro e fora da minha casa. Na hora que alguém me provoca ira, o que sai da minha boca? A hora que o menino dentro de casa faz o que não devia, qual o nome, o palavreado que eu abençoo a vida dele chamando? Preste bem atenção, meu irmão. Você quer mudança? Você quer viver milagres? Quer viver a diferença? Então seja a diferença antes dela acontecer. A irmã contou o testemunho. Para alguns é o quê? É pequeno. Para outros, porque preste bem atenção, cada um vive o quê? Cada um vive uma luta, uma adversidade, cada um vive um mundo diferente. Porém, o que eu quero trazer para você nessa noite é que, independente do mundo que você viva, da prisão que você esteja aprisionado, se você se separar para Deus, aquilo que te atormentava vai ser atormentado pelo poder de Deus na tua vida. Aquilo que tocava, que destruía a tua casa e a tua família, vai ser destruído por você. Só que para isso, meu irmão, para Deus é o melhor. Para Deus é o melhor culto. Para Deus é o melhor louvor. Para Deus é a melhor disposição. Para Deus, no momento em que eu volto do culto, eu vou reexaminar aquilo que foi pregado, porque você não conhece quem? O pregador. Você não sabe se a palavra que veio não veio o quê? Distorcida. Nós temos vivido o pior tempo para o Evangelho. Pior tempo. Por que pior tempo, pastor? Graças a Deus tem muitas igrejas. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas infelizmente muitas das igrejas já não estão mais levando para o céu. E aí? Porque a Bíblia diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, que é um discípulo, e depois de o ter desfeito, fazei 2 vezes filho do inferno mais do que a vós. Só que isso, ele fala, foi o próprio Jesus que disse, Mateus 23, versículo 15. Por que ele disse isso? Porque não adianta você seguir apenas o quê? Um homem. Você tem que andar na palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu dentro da igreja, um dado tempo da minha vida, eu tinha algumas práticas.
E eu cheguei pro meu pastor e perguntei, pastor, mas olha, porque eu vivo assim, assim, assado. E ele falou, não, irmão, isso é normal, assim mesmo e tal. Só que dentro do meu espírito havia o quê? O incômodo. Aqui dentro havia um incômodo, sabe por quê? Porque embora ele tivesse consentindo com algo que era errado, ou com medo de perder o dízimo e a oferta da ovelha, no meu espírito eu estava buscando a Deus em verdade. Eu saía para minha casa, eu acordava na madrugada, eu lia a Bíblia, eu orava, eu buscava a Deus, e havia um incômodo na vida que eu estava levando. E eu cheguei de novo, fui questionar ele, não, irmão, fique em paz, descansa, porque Deus... E o Senhor, até o dia que Deus ele veio o quê? Esclareceu os meus olhos e eu pude ser o quê? Liberto por completo. Porque mesmo que você esteja andando debaixo do pecado, mesmo que você esteja andando de forma enganada, você não sabia que estava praticando o erro, a Bíblia diz que você também será julgado e será condenado. Porém, a condenação é um pouco mais leve, mas será condenada, vai pagar o preço. E aí muitas vezes você está passando por situações que não é prova. Porque às vezes temos o hábito de dizer assim, ó, eu tô na prova. Olha, ninguém é tentado por quem? Por Deus. Só que ele diz que se nós suportarmos o dia da tentação, que é por causa da nossa fraqueza humana, presta bem atenção nisso, nós seremos aprovados por ele. Porém, tudo aquilo que se levanta contra mim como tranqueira, seja por deformações físicas ou por causa de ataques espirituais, eu venço na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda duas coisas. E preste bem atenção nisso. Ao voltar para a tua casa, hoje, em nome de Jesus Cristo, não volte com um sentimento. Ouvi mais uma palavra, recebi mais uma oração. Mas em nome de Jesus, Senhor, de hoje para frente há um marco na minha vida. De hoje para frente as minhas vestes são lavadas, são alvejadas. Como cantou o louvor, ou como expressou a menina no livro de Cantares. Olha, eu estou ali, mas sempre alvejando. Te dou um conselho, e é conselho, porque se não fosse conselho eu venderia. Amém? Mas ó, vai dormir. Balanço do teu dia. O que você fez hoje? O que você falou hoje? Ó, coloca diante de Deus. Senhor, eu não quero praticar os mesmos erros amanhã. Sabe por quê? Eu vou ler já para você o que diz Efésios. E ele vai dizer para que eu não ande na repetição dos meus erros. Porque aí hoje eu peço perdão, mas é pela graça, é pela misericórdia. Mas essa misericórdia, essa graça tem o quê? Tem um preço. Preço é obediência, é santificação, é eu me manifestar aos homens, não apenas por palavras, mas por ações. As pessoas olharem e ver Cristo refletido no meu rosto, na minha vida. Esse é o preço. Eu preciso me separar. Eu não posso estar nos lugares em que todos vão. Eu não posso falar o que todos falam. E digo para você em nome de Jesus, não permita que o diabo roube do teu coração aquilo que Deus ele planeja fazer na tua vida. A Bíblia diz que nós somos um corpo, a igreja, cada um tem o quê? Tem um dom. Cada um tem um dom. Deus ele nos usa como ferramentas para curar, para libertar, para restaurar. Peço a Deus todo dia que ele me use para convencer, porque às vezes eu não tenho o mesmo poder de persuasão como Deus responde as minhas orações. Eu queria que Deus ele pudesse me dar o poder para que eu pudesse convencer você daquilo que eu estou falando em verdade, porque eu tenho certeza que vai alterar o contexto da tua vida. Eu tenho certeza que as pessoas que olham para você hoje de repente te desprezam e até dizem, olha, vai para a igreja, mas a casa é destruída, a família é destruída, a vida é uma vida miserável. Ele vai olhar amanhã e dizer, olha, para onde tu vai? Porque eu vou contigo. Porque ele vai olhar na tua vida e ver a tua vida alterada. Vai ver o contexto dos teus passos alterados. Mas para isso, meu irmão, entenda bem, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Você vai precisar abrir mão de algumas companhias. Você vai precisar deixar algumas palavras de lado, se você quiser ser aceito por ele e viver os benefícios dele. Se você quiser. Do contrário, você pode até continuar vindo à igreja. Você pode até continuar, de repente, devolvendo dízimo ou fazendo parte do corpo, mas você vai continuar rodeando no deserto e dizendo, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, e no outro dia, mais um dia de deserto,
no outro dia mais um dia de frio, no outro dia mais um dia de necessidade, e não muda o quê? A visão. Só que quando eu passo a servir e andar na presença de Deus, Ele traz o caminho no ermo. Parece não ter direção, Ele mostra um caminho. Ele cria uma saída. Você quer viver essa palavra? Você quer viver essa disposição de espírito para a tua vida? Em nome de Jesus, tenha coragem para assumir a palavra cristão. Porque a primeira vez que a palavra foi dita cristão foi quando as pessoas foram confundidas com seu mestre, com Cristo, modo de viver, modo de agir, amor pelo próximo. Quantas pessoas você convidou hoje, não porque ia ter um pregador, mas porque se Jesus vier amanhã, ela vai para o inferno? Quantas vezes você falou do Senhor hoje dentro da tua casa, ou para o teu vizinho que você diz de repente que não tem mais jeito? Cadê? Muda o teu falar. Altera o contexto da tua mente, porque se você não alterar, eu digo para você, a prisão que você vive, ela nunca vai se desfazer. Provérbios capítulo 7, versículo 23 diz que como o homem ele se imagina ser na sua mente, assim ele é. Assim como você se imagina ser, ele é. Então se você não mudar o modo de agir espiritual, tua mente, que aqui é onde se manifesta a tua fé. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira disposição do teu espírito? É se preocupar com os problemas, com a mecânica da tua vida, ou colocar Deus em primeiro lugar? Ou colocar Ele no curso, Ele na direção? Foi cantado o hino. Ó, solta o cabo da naus, deixa a direção para Ele, põe força nos remos, põe força, impulso nos passos. Deixa Ele dirigir a tua vida e saiba que Ele vai te conduzir para onde? Para o local certo. Mas para isso você precisa se colocar nas mãos dEle. E não é se colocar nas mãos dEle apenas dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Porque se você glorificar a Deus, se você saltar na presença de Deus e não mudar a postura, a forma de agir, não vai se alterar a tua vida. E não vai se alterar. A pessoa ela vem para a igreja e ela recebe um alívio momentâneo. Porém, depois de receber esse primeiro alívio momentâneo, ela não faz a manutenção, que é continuar removendo o quê? As tranqueiras. Tirai a raposa e as raposinhas. Tirai as coisas grandes, que muitas vezes está visível ao olho do meu irmão esquerdo, direito, do meu pastor, mas tira também as coisas pequenas que às vezes só você vê. Quem é você quando você se deita? Quem é você quando você se deita? Vamos trazer aqui, ó, como a irmãzinha falou no comecinho. Jesus ele está voltando, mas assim, ó, não é conversa, conto da carochinha, ele está chegando. O fiozinho da meada está no fim. E está no fim, meu irmão. Agora preste bem atenção, quando você se deita, quais são os teus pensamentos? Qual é o intento do teu coração? Porque a Bíblia fala disso. Quando você se deita na tua cama, você é iníquo? Quem é você? Ou de repente quando você deita germinando e ruminando o culto seguinte. Você deita lembrando da palavra, do louvor, imaginando que amanhã já não será mais o pregador à frente, mas será você louvando, ministrando, resgatando pessoas, para que você não chegue com as tuas mãos vazias na presença dele. Quem é você diante de Deus? Você é um homem que vence as suas limitações, fraquezas humanas? Ou você é vencido pelos desejos da tua carne? Você é vencido pela soberba, pela arrogância? Quem é você? Você é aquele que é atraído pelas coisas do mundo? Ou você é aquele que é atraído pelas coisas de Deus? Eu preciso colocar a minha vida no altar do Senhor. E colocar a minha vida no altar do Senhor não adianta apenas eu vir de aparência para que o homem do lado esquerdo ou a mulher do direito olhem para mim e me aprovem. Eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Porque se eu for aprovado por homens e não for aprovado por Deus, isso não adianta nada. Eu vou chegar naquele dia e a porta vai ser fechada para mim. O andar do cristão, meu irmão, ele é apertado. Mas eu quero te dizer duas coisas. Em momento algum Deus me permitiu abaixar a cabeça para nenhuma situação. Não vou dizer para você que é fácil, nem que foi fácil o trajeto que eu fiz até aqui. Porém, até aqui eu posso te dizer, como disse Josué, o Senhor ele tem me ajudado. Até aqui o Senhor não permitiu que as adversidades ou os meus inimigos eles caçoassem ou se alegrassem por eu ter sido derrotado.
Porque Ele dá vitória a todo aquele que confia e espera nele. Só que para confiar e esperar em Deus, você precisa manifestar a presença dEle. E para manifestar a presença dEle, me perdoe, no meio do caminho, no trajeto, eu vou ter que tomar uma decisão. Sabe por quê? Vão ter momentos que vai parecer que a minha carne vai ser tocada. O meu eu, o homem. Se eu ficar, eu vou sofrer o dano. Meu irmão, presta bem atenção. Qual o homem de Deus que confiou em Deus e se envergonhou? Só que eu pergunto para você, qual deles não foi colocado em xeque? Vai ou racha? Se Cedraque, Mesaque e Abednego tivessem recuado, o nome de Deus teria sido envergonhado. Só que a Bíblia diz que eles disseram, olha, fica sabendo, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Muitas vezes o cristão ele é soberbo. Ele diz, mas Deus é comigo, mas ele não mudou a vida dele. E Deus vai fazer e vai fazer, mas ele não mudou a vida dele. Aí ele é envergonhado. E no momento que ele é envergonhado dentro da sua casa, quem é o culpado? É Deus. Porque ele coloca a culpa em Deus. Não que Deus seja o culpado, mas ele coloca a culpa em Deus. Eu vou deixar de ir à igreja, porque eu estou indo à igreja e não acontece? Não acontece nada. Eu estou buscando a Deus e nada acontece. O filho não sai das drogas, o marido não larga a cachaça, a vida financeira não muda, mas ele já ouviu que dentro do contexto da palavra de Deus eu preciso o quê? Obedecer. Deus ele tem direção para a minha vida em todos os sentidos. Seja ele financeiro, sentimental, espiritual, ele tem direção para todos os sentidos. E aí eu pergunto para você, aonde toca a palavra de Deus nessa noite na tua vida? Aonde ele te incomoda, que diz assim, olha, conserta, arruma, para que você amanhã ao amanhecer, você possa levantar não mais um homem vencido, derrotado, mas um homem vencedor. Porque a vitória ela começa no meu interior. A conquista ela começa no meu interior. Ela começa dentro de mim. Por isso que ele diz que é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas é que não é o Senhor. Se fosse o Senhor, eu queria ver se fosse no meu lugar. Deus ele não dá carga a ninguém maior do que possa suportar. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Como um coração mau? Como eu disse, a pessoa, a aparência é o quê? A pessoa, aquele irmão parece um anjo. Aquela irmãzinha, nossa, você olha para ela é um doce, mas dentro do coração dela, ela não pode ouvir o testemunho do outro que ela disse, podia ser meu. Podia ter sido comigo. Ela ouve a desgraça da casa da outra, bem feito, é porque também eu canso de falar que ela tem que mudar, ela não muda. Isso aí é castigo, é a mão de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, se você vier para a igreja, se eu ou o pastor, nós viemos para a igreja, fizermos a obra de Deus e não tivermos amor, adianta nada. Isso diz em Romanos capítulo 13. Se nós não tivermos o amor, de nada vale, de nada adianta. Por quê? Porque eu preciso amar meu irmão, meu próximo. Pastor, mas eu não sinto amor. Amor você não sente, amor você decide amar. Amor você decide, é uma escolha sua, é uma escolha minha. Eu decido não estar em outro lugar, não estar de repente me divertindo para estar aqui, no dia que eu não tenho culto na minha igreja, pregando para outras pessoas. Eu não te conheço, mas desejo do meu coração que a tua vida seja transformada em nome de Jesus. Digo isso diante de Deus. Agora preste bem atenção, e preste bem atenção nisso. Davi, ao ouvir a notícia que o homem que perseguia ele, 10 anos, pastor, vou descer a pé no senhor hoje, presta bem atenção. Vou pegar um tijolo ali, eu não tenho uma lança, e vou atirar. Se ele se desviar, bem, se não se desviar, aí amanhã ele ouve a notícia que eu o quê? Que eu morri. Aí ele se lamenta. Olha só, ontem eu estava meditando nessa palavra. Você já deve ter ouvido falar que Saul perseguiu Davi. E Saul perseguiu de forma árdua. Muito árdua. 10 anos de perseguição. 10 anos Davi vivendo como um ladrão na sua nação, fugindo de canto a canto. Agora o que eu quero que você entenda. Ontem à noite eu estava meditando nessa palavra. Não ia trazer ela para cá, mas olha só o que acontece. Como pode alguém, depois de ser perseguido 10 anos,
dizer que não haja orvalho do céu, que não haja alegria em Gilboa, em Gileade, por causa do ungido do Senhor que morreu? Rapaz, eu fiquei meditando naquela palavra, porque é um trem, para não falar muito forte, se você não for cristão de verdade, é muito esquisito. Presta bem atenção nisso. O camarada que queria a cabeça dele morreu. Glória a Deus. Ó, vou dar um churrasco hoje, nós vamos se alegrar que Deus nos deu vitória. Ó, presta atenção, meu irmão. Ele entendeu que um homem de Deus se desviou e perdeu o seu maior benefício. Ele entendeu que ele tinha a mesma estrutura com aquele homem e ele poderia estar no seu lugar. Ontem eu estava meditando naquela palavra assim, mas como pode? E Deus colocou no meu coração, olha, é que no momento ele não olhava o Saul perseguidor, ele olhava o Saul do primeiro intento, que a Bíblia diz que foi cheio do Espírito, o Saul que foi tomado do espírito de revolta e libertou o povo das mãos do seu inimigo. Ele estava olhando para o primeiro instante em que o rei Saul foi levantado e ele desejava que ele continuasse de pé. Aí eu sou cristão. Eu peço todo dia a Deus, sinceramente, presta atenção, Senhor, não deixa eu cair não, porque eu sei que a primeira tijolada vem daquele que eu ajudei. Eu sabia que aquilo tudo era... Eu sabia. Sabe por quê? Nós somos o único exército que mata os seus soldados. Ele se fere e nós matamos. Ele cai e nós enterramos, ainda vivos. E sabe por quê? Porque nós não olhamos para nós mesmos. Não olhamos para ver que a nossa natureza ela é falha e que amanhã pode ser, não deve ser, mas se não vigiarmos, pode ser um de nós. Todos os dias eu vou me deitar e eu deito pensando, Senhor, se vier nessa madrugada, em nome de Jesus, eu quero estar lá. Ontem 1 e pouca da manhã eu terminei de orar, estava orando, apresentando o culto, e aí o Senhor me inquietou, tirou o sono e eu fui meditar em algumas coisas e Deus trouxe isso. Meu irmão, o amor da igreja. Aonde está o amor da igreja? Ó, a família. E eu digo a família, sabe o quê? A casa. Você já não bate mais dentro da tua casa na tecla de Jesus, porque você já ouviu muitas reações. Só que o impacto da palavra de Deus que faz lá dentro, você esqueceu. Não importa o que eles expressem para você fisicamente, importa o que a palavra de Deus diz, ela não volta vazia. Ela traz o impacto de destruir as estruturas do inferno. E você precisa começar a ser um instrumento de Deus para restaurar a tua casa espiritual, para restaurar a tua família física e espiritualmente. Porque do contrário, eu quero dizer para você, não tem como você chegar amanhã e passar pela porta apertada. Não tem como, porque é uma questão de escolha. É uma questão de decisão nos dias de hoje. Em nome de Jesus, altera a forma de pensar, altera a forma de falar, para que Deus possa abençoar e mudar o trajeto da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Você pode até ter andado em situações de miséria, de ruína, até o dia de hoje. Mas Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu rejeito o mal da minha vida. Você sabe por quê? Deus ele nos deu o direito de pedir pão nosso de cada dia, as necessidades cotidianas. Jesus ele disse, pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, a todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. Porém você precisa o quê? Colocar em prática diante de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Deus ele tem para a minha e para a tua vida. Porque se você pedir e não alterar o contexto das ações, não vai acontecer nada. E o culpado vai ser quem? É Deus. Porque o culpado depois é Deus. As pessoas colocam a culpa em Deus. Você deve conhecer alguém que já foi da igreja e diz, não, eu já fui evangélico, cristão, mas não aconteceu nada. Tem alguns no dia de hoje que estão voltando até para a católica. Não, eu já fui e tal hoje. Por quê? Porque se frustrou não porque Deus não operou, mas porque ele não teve coragem de obedecer. Ele não teve coragem de se submeter à palavra de Deus. Escute bem o que eu digo para você. Se você tinha práticas, seja mesmo de assistir, ouvir ou estar no meio de pessoas que não convinha àqueles que são cristãos, mude. E digo para você, se você mudar e assim, ó, presta bem atenção aqui no que eu estou dizendo para você. O diabo ele não vai simplesmente cruzar os braços, mas decorrer de 1 mês e meio, 2 meses, você dizer, pastor, não alterou nada,
Não mudou nada. Presta bem atenção, eu nunca mais prego. Nunca mais eu subo num púlpito para falar do nome do Senhor se você disser assim, eu pus em prática e não houve mudança. Porque é impossível você se aproximar de Deus e Ele não alterar o contexto da tua vida e da tua casa. É impossível. Não importa quanto tempo você está vivendo a situação. Não importa quanto tempo a adversidade está batendo na tua porta. Não importa o tamanho que o teu inimigo tomou, a proporção que ele tomou na tua mente. Ele cai por terra no momento em que você se separa para Deus. Ele cai por terra no momento em que você coloca a tua vida para servir ao Senhor. Você quer ver? O mesmo Saul, o mesmo homem que chama homens desprovidos para vencer um exército, está parado no capítulo 17. E tudo porque na mente dele ele já era derrotado. Tudo porque na mente dele ele já tinha feito a escolha errada. Ele temeu, ele já não tinha Deus. A Bíblia diz que está um exército parado diante do tal do Golias. E aí Deus precisa mostrar através de um menino, não porque o menino era especial, mas para que eles vissem que Deus era alguma coisa. Para que eles vissem que Deus era alguém capaz de parar toda a circunstância quando as pessoas se colocam nas suas mãos. Meu irmão, se coloque nas mãos de Deus nessa noite. Deixe Deus trabalhar em teu favor, em favor da tua casa. Seja uma pessoa humilde de coração. Deixe que Deus ele arranque toda a mazela dos teus sentimentos, da tua alma, em lugares em que pessoas não podem visitar, mas que você conhece e você sabe que está errado. Em nome de Jesus. Permita que Deus altere hoje a tua casa. Altere hoje em nome de Jesus Cristo a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vou pedir que todos se coloquem de pé. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que através da unção as cadeias são quebradas. Os grilhões, eles são desfeitos. Em nome de Jesus Cristo, coloque agora a tua atenção em Deus. Feche os teus olhos. Coloque na tua mente agora tudo aquilo que tem vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que tem impedido o agir de Deus na tua vida. Porque existem 2, 3 adversários. Eu tenho o diabo, que levanta tranqueiras contra a minha vida. Eu tenho a minha alma, que muitas vezes deformada, não me permite viver o agir de Deus. E eu tenho a minha carne, prendendo para as mazelas e as coisas deste mundo. Eu não sei aquilo que aprisiona e que tem roubado os teus benefícios de diante de Deus. Mas eu vou orar agora em nome de Jesus. E a dificuldade que você encontrava para orar vai cair por terra. A dificuldade que você encontrava para ler a Bíblia, para sentir a presença de Deus, vai cair por terra. A dificuldade que você encontrava para andar, para se locomover, para crescer fisicamente, vai cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, diante de Ti, diante do Teu altar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não conheço, ó Pai, o contexto da vida deles, aquilo que eles têm vivido, que eles têm passado, mas Tu conheces, Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor procura homens que se coloquem na brecha em favor do Teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor perdoe as falhas, fraquezas, perdoe, meu Pai, a ignorância, tudo aquilo que tem sido feito inconsciente e que tem dado lugar ao diabo, meu Pai, de trabalhar. Eu anulo agora a sua força, eu anulo agora o seu poder na vida deste homem, na vida desta mulher. Repreenda agora, meu Pai, todo pensamento, desejo, sentimento e emoção que não vem do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreenda agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda ação e reação maligna, em nome de Jesus. Entra agora, meu Pai, na vida deste homem, entra agora na vida desta mulher. Eu repreendo toda obra de bruxaria, eu repreendo toda obra de feitiçaria, eu repreendo agora todo o domínio de Satanás e dos seus comandados, eu repreendo agora toda praga, eu repreendo agora todo o jugo, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus a Satanás e aos seus comandados. Se retira agora da mente, se retira agora da casa, se retira agora dos caminhos, do corpo, todo mal agora em nome de Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, eu te repreendo, eu ordeno em nome de Jesus que você se retire e saia em nome de
Jesus, eu abençoo, meu Deus, a vida do teu povo. Eu abençoo, meu Deus, a vida da tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, meu Pai, se manifeste sobre cada um dos teus filhos, sobre cada uma das tuas filhas. Eu te peço isso em nome do Pai, eu te peço isso em nome do Filho, eu te peço isso em nome do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que assim o seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.